Estamos de volta com o Espaço Livre e as condutas ofensivas de chefes e colegas em uma empresa, degradação das condições de trabalho e o ataque à honra de um profissional podem caracterizar o assédio moral e, uma vez identificado e comprovado, é passível de reparação por meio de ação indenizatória. Para falar mais deste assunto, eu recebo a advogada Letícia Loures, especialista em Direito do Trabalho. Doutora, seja bem-vinda ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Doutora, quais são as condutas que caracterizam o assédio moral? Porque eu já ouvi falar que são 5, é verdade? Exatamente. Primeiramente, o assédio moral ele é caracterizado pela perseguição da vítima. Situações humilhantes, degradantes. Eles podem ser caracterizados dessas 5 formas, como você falou. Ataque à vítima. Esse ataque pode ser através de violência ou não. Ataque físico, ataque até mesmo à saúde. Falta de comunicação entre o empregado e o empregador. Falta de condições dignas e um ambiente de trabalho, isolamento da vítima, que pode ser a proibição até mesmo de utilizar o banheiro. Essas são as 5 características. E qual é o limite entre o chefe exigente do assediador? É uma linha tênue na sua avaliação ou não? É uma linha bem definida? Na verdade, são as relações do ambiente de trabalho. Você tem que calcar aquilo do que o empregador passa. Pode continuar. E do que o profissional emprega. Relacionado a metas, o empregador não pode exigir metas acima daquilo que é o normal para o ambiente de trabalho. E é justamente a minha próxima pergunta, porque tem aquelas tarefas impossíveis de serem cumpridas, atribuições que geralmente podem ser passadas por um chefe assediador. Acontece isso? Isso. As tarefas, quais são as bases dessas tarefas? O que está relacionado no ambiente de trabalho e no seu contrato de trabalho. Se você foi contratado para cumprir aquela tarefa dentro de 8 horas diárias, então é aquilo dentro daquele limite que você tem que cumprir. Qualquer coisa acima disso, um trabalho durante 24 horas, metas que fogem do normal, é caracterizado como um tipo de assédio. Me dê um exemplo clássico. Metas acima de um horário, você trabalhar 24 horas. Olha, Letícia, eu quero que você conclua esse projeto. Enquanto você não concluir esse projeto, você não pode ir embora para sua casa. Isso é muito comum? Sim, isso é muito usual no meio de trabalho. Eles não limitam o seu horário de trabalho, que pela CLT são 8 horas diárias, e extrapolam o limite. Como que eles extrapolam o limite? Passam tarefas que você sabe que você não vai cumprir dentro deste horário. E, doutora, quais são as áreas do trabalho em que identificou-se uma incidência maior de ações desse tipo? A área de telemarketing é onde eu tenho a maior procura, exatamente baseado na meta que a gente estava falando. Você exige uma meta de atendimento, de venda, de retenções, de cobranças, acima daquilo que está no contrato. Então, as empresas de telemarketing, até mesmo as indústrias de mão de obra terceirizadas, de trabalhador que vai para o campo, para a rua, que extrapolam demais o limite. Existem casos em que a estrutura está contaminada, por exemplo, o encarregado, o supervisor, gerente, aquele assédio que vem de cima para baixo. E aí como é que fica a base da pirâmide da empresa? A gente tem que analisar a hierarquia, né? A base ela tem que vir da direção, do diretor. Então, o exemplo vem de cima. Se o diretor não cumpre os ditames legais, a base lá embaixo da pirâmide vai estar contaminada. E como a base deve se portar uma vez que identifica esse assédio recorrente, digamos assim, em todas as esferas? Na verdade, é um contato direto com o departamento pessoal, com recursos humanos da empresa, através de treinamento, através de condutas, como deve se portar. Limitar tal conduta é proibida nessa empresa. Até mesmo fixar em um quadro de entrada da empresa o que é permitido e o que não é permitido. Agora, existem alguns termos, alguns em inglês, inclusive, que definem algumas variações dentro desse cenário. E o que é a palavra mobbing? O que ela quer dizer? Na verdade, ela é uma divisão do assédio moral. Hoje, o assédio moral, a gente pode classificar ele como mobbing, como stalking e como bullying. O mobbing é a perseguição rotineira para o funcionário. Essa perseguição vai originar
o empregado pedir dispensa. Ele não vai aguentar mais aquela perseguição diária e o resultado vai ser pedir as contas, pedir para sair da empresa porque não aguenta mais. Você mencionou, inclusive, o bullying, que é um termo também muito usado em ambientes estudantis, que refere-se mais àquelas ações de chacota. Agora, você mencionou o termo stalking. O que significa? Exatamente. O stalking ele está ligado à individualidade da pessoa. É quando acontece, muitas vezes não acontece da hierarquia de cima para baixo, mas sim em relação aos amigos, aos trabalhadores que trabalham entre si. Ele vai para um lado pessoal, fica mandando mensagens, fica perseguindo, até mesmo pode seguir a pessoa por uma suposta paixão, por um suposto excesso. Ele vai para o lado pessoal. E justamente eu vou emendar a pergunta: quando a gente pode caracterizar uma situação como um assédio moral e quando ele passa a ser um assédio sexual? Você mencionou um eventual colega que fica perseguindo a colega ao lado, apaixonado, enfim. Exatamente. Até mesmo o assédio sexual, ele é até penalizado, né? Ele está até mesmo disposto no Código Penal. Ele é altamente ligado a essa conduta, relação entre duas pessoas que vai realmente pela esfera sexual da palavra. Mas o assédio sexual precisa haver a relação de hierarquia. Não necessariamente, pode ser entre qualquer pessoa. Por isso que ele sai da esfera do assédio moral e vai para a esfera do assédio sexual. E situações que envolvam redes sociais, quem faz coisas como invadir a rede social do colega e enviar um post ou enviar um e-mail da conta do colega, ou mesmo tirar fotos e publicar em redes sociais sem a autorização do colega. Isso pode render processo à pessoa ou à empresa? Pode sim. Se fugiu da esfera do limite, se não tem autorização, se é algo rotineiro que acontece todos os dias, sim, em que está lesando a pessoa em seu íntimo, através de prova, que pode ser até mesmo post feito na rede social, é perfeitamente cabível de indenização moral nesse caso. Era justamente a minha pergunta, porque é muito fácil levantar e identificar uma prova desse tipo, porque o post, a mensagem ou a foto trocada é a prova, não é? Exatamente, e ele se torna muito mais agravante porque ele está sendo veiculado de forma pública numa rede social, sem privacidade alguma e sem autorização. É verdade. E como o judiciário tem tratado destas questões? Na verdade, a gente divide de algumas formas. O que é realizado no ambiente de trabalho vai para a Justiça do Trabalho. O que é realizado entre pessoas em que não tem relações de hierarquia, ela é calcada na esfera civil, então é perante uma indenização na Justiça Estadual. E indenizações de que valor? Desde 5 até 100 mil reais. É mesmo? Depende do caso, como é exposto, de qual é a lesão, de qual é a ofensa. Não tem como a gente calcular a ofensa, mas se a ofensa gerou até mesmo um problema de saúde, uma depressão, uma síndrome, a indenização pode ter um valor um pouco grande. Agora, quando falamos de mobbing, de stalking e também de bullying, muitas ações correndo? Sim, principalmente no ambiente do trabalho. Principalmente pelo que você falou, rede social. Através da rede social, as pessoas veiculam mais, até mesmo numa relação de trabalho. Então, isso faz com que tenha-se um maior número de prova. Porque o assédio moral, o grande problema na Justiça do Trabalho é provar. É a falta de prova. A prova tem que ser ou testemunhal ou documental. Muitas vezes, a testemunha não quer comparecer sobre penalidade de perder o emprego. Então, a prova documental acaba sendo muito importante. Por isso, entra a rede social até mesmo para provar. Tá. Eu perguntei para você como o assediado devia proceder dentro da empresa. E agora eu pergunto, como o assediado deve proceder nas esferas legais? Exatamente, ele tem que reunir o maior número de provas, anotar datas, anotar horário. Se a pessoa está se sentindo assediada, ela nunca pode falar com o assediador sozinha. Sempre tenha uma pessoa junto com ela, porque essa pessoa provavelmente poderá testemunhar a favor dela. Juntar o maior número de provas possíveis. Se gerou algum tipo de depressão, algum pânico, até mesmo o psicólogo, dentro da ética, poderá ajudar também. Perfeito. Importante essa entrevista
com a doutora. Olha só, mas quem quiser entrar em contato com a senhora ou mesmo com o escritório que você trabalha, pode fazer o quê? Você deixou algum contato com a nossa produção? Claro, eu repito para vocês. O telefone é 4509-4697. O e-mail para contato é contato@abladvogados.com. Eu conversei com a advogada Letícia Loures, especialista em Direito do Trabalho. Olha, muito obrigado pela entrevista. Importante mesmo esse bate-papo. Volte mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.